Olá, LabPub no ar, conversando com Guilherme Kroll, professor do curso e-book Faça Você Mesmo. Isso não é só um modo de dizer, né, Guilherme? Você realmente e Antônio Hermida também vão mostrar o passo a passo da produção de um e-book. A gente, uma produção assim, para iniciante, né? Para pessoa que ainda não sabe produzir e tal, vai aprender os primeiros passos para você fazer um e-book, para você fazer um arquivo de EPUB, uma linha editorial e colocar no ar, né? A minha parte do curso, eu falo mais de linha editorial, de dados, de metadados, de como selecionar o original, atacar o mercado, assim, né, de e-books, né? E a parte do Hermida, ele vai falar um pouco mais da gestão prática da produção do e-book, né? Como diagramar, como fazer o arquivo, né? Ele vai dar um passo a passo melhor disso, né? Convidei algumas pessoas que são muito boas também, que são pessoas que trabalham e que dentro de suas áreas elas são excepcionais. Eu optei por trazer essas pessoas justamente para trazer mais profundidade ao curso e trazer, e junto a essa profundidade também, trazer exemplos práticos sempre, né, que eu acho que é uma das principais preocupações, né, dos nossos cursos no LabPub, é de trazer sempre um viés muito prático e coisas aplicáveis, né, não só um arcabouço teórico, também vai ter, sabe, a bibliografia, etc. Então, Antônio, você falou que tem outros professores, gente convidada para participar das suas aulas. Quem são essas pessoas? Assim, para partir do InDesign, ali na aula 2 tem o José de Oliveira. Na aula 4 do meu módulo, né, do módulo de EPUB mesmo, tem ali uma aula especial só sobre revisão, sobre coisas, sobre peculiaridade da revisão de um livro digital com a Mariana Calil. E na última aula tem a aula com a Joana de Conte, falando de validação e distribuição de livros. O nosso curso se complementa, nossas duas partes se complementam muito, porque a minha ideia é mais uma visão editorial do e-book, e ele dá uma visão mais técnica do e-book, né? Então, o aluno que vem fazer o nosso curso, ele vai aprender comigo como montar o seu selo editorial, como montar a sua linha editorial, que tipo de e-book que ele pode lançar, que tipo de e-book que vende mais, que tipo de e-book que tem, como funciona o mercado de e-book mesmo, né? O mercado editorial de e-book. E o Hermida, ele vai falar um pouco mais dessa produção, né? Ele vai te dar o passo a passo do como pegar o texto e transformar num e-book simples, tá? Não é um e-book com vídeo, com áudio, tá? Um livro. De todas as partes que você aborda, assim, do meter a mão na massa mesmo, usar a tecnologia, né, os programas de computação que vão transformar um arquivo em um livro digital mesmo, um processo que não é pouca coisa. De tudo, o que é que desperta mais curiosidade, que tem mais dúvidas em torno? Eu acho que os limites. Eu acho que os limites do que dá para fazer com o digital é o que mais gera perguntas e gera questionamentos, né? Porque apesar da gente ter uma quantidade muito grande de possibilidades com o digital, a gente também tem algumas limitações que são muito curiosas, né? Por exemplo, a gente, quando está falando digital, a gente está falando sempre de uma tela que é uma tela principalmente celular hoje em dia, né? E, bem, uma tela de celular não cabe, por exemplo, uma imagem de página dupla, que é uma coisa que é uma coisa tão trivial no livro impresso e que acaba carecendo de criatividade para pensar em adaptações caso a caso nesse tipo de situação. Por exemplo, né, isso é uma das coisas mais básicas assim de limitação, mas é muito curioso, né, que exista uma coisa tão trivial no impresso que seja tão limitada no digital. E, por outro lado, tem outras possibilidades que não tem no físico, né? Sim, sem dúvida, tem muitas possibilidades, principalmente na organização, na distribuição desse conteúdo, como que você repensa isso, ou seja, você, como que você pensa uma edição bilíngue, por exemplo, sabe, como é que você, já que você não está contando ali com as duplas, né, para poder olhar, mas você tem recursos através de hiperlinks que você pode reestruturar a informação de maneira até a
não sei, criar um produto, eu não vou dizer melhor do que o impresso, mas diferente e com algumas possibilidades bem interessantes, sabe? É possível, por exemplo, hoje uma pessoa começar no mercado editorial entrando pelo digital sem produção de livro físico, o que tempos atrás não era considerado, né? Sim, sim. Hoje em dia tem toda essa possibilidade porque o mercado de e-book, o mercado só cresce, né? Ele tem os dados que a gente recebeu das últimas pesquisas é que ele já representa mais de 6% do mercado editorial brasileiro, né? 6% é pouco frente ao mercado editorial brasileiro. Sim, mas há 5 anos atrás ele era menos de 2%, né? Então ele é um mercado que proporcionalmente cresce muito. O e-book ele tem se tornado a vida de muitas editoras, na verdade até editoras que são tradicionalmente impressas, né, vieram das edições impressas, por conta da realidade que se mostrou, né, da dificuldade de distribuição através da pandemia. Muitas editoras elas estão correndo atrás do prejuízo, então está havendo uma grande procura profissional de profissionais que façam essa conversão, né, de e-book, justamente por conta dessa urgência que se tornou o digital, né? Como aumentou o consumo diante da pandemia, com a ausência da cadeia de distribuição do livro físico também. O grau de investimento que você faz para ter um livro seu publicado em e-book, ele é um investimento menor. Você não precisa imprimir, você não precisa de logística, você não precisa de distribuição, né? Você coloca das principais livrarias digitais e ele está distribuído. E é muito mais fácil de você tornar ele acessível para mais gente, né? Então ele é um mercado até mais democrático. Até no nosso curso a gente explora um pouco isso, né? Quando você pega os dados americanos, existem 5 grandes editoras nos Estados Unidos, né? E são a Big Five, né? Que são as 5 maiores. Essas editoras, elas dominam 40% do mercado trade de livro impresso nos Estados Unidos. 5 editoras dominam 40% do mercado. Se você pensa na quantidade de editoras que existem no mundo, quantidade de editoras que existem nos Estados Unidos, você vê que é um número absurdo, né? Quando você vai para o mercado digital, essas mesmas Big Five dominam apenas 25% do mercado, apenas entre aspas. Ainda é uma fatia substancial, mas você vê que é muito mais democratizado. O leitor do digital tem mais opções e ele arrisca mais, né? Porque quando você está no digital, você consegue competir melhor com os grandes. Quando você está no digital, você tem um acesso melhor. Lógico que a grana de marketing do grande vai ser maior, mas você tem ali alguma igualdade em alguns pontos. Você não precisa ter pontas de gôndola, você tem algumas facilidades. Então, o digital oferece isso, ele oferece essa bibliodiversidade mais fácil, né? Então, é uma coisa que a gente vai estudar no nosso curso, como as possibilidades do digital. Maravilha, começa em 20 de setembro, são 22 horas de aulas 100% EAD, matrículas abertas.